Boa tarde, queridos amigos e irmãos. Estamos juntos aí para iniciarmos mais um vídeo da nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena. E nessa oportunidade, nós vamos refletir sobre um versículo muito curioso da Palavra de Deus. Você já ouviu falar sobre a expressão martelo que esmiuça a penha? Muito bem, meus queridos, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena. Eu quero agradecer por sua companhia, eu quero agradecer pelo seu carinho, por suas orações. Muito obrigado, queridos. Estamos juntos, então, para explanarmos, para refletirmos, para examinarmos mais um pouquinho dessa palavra abençoada do Senhor. Será que você já ouviu falar sobre a expressão martelo que esmiuça a penha? Eu queria te convidar nesse momento, querido, a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 23, somente o versículo 29, para nós termos como base para a nossa reflexão na tarde de hoje. Então, queridos, a Bíblia vai dizer assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Aqui nesse versículo, queridos, a gente vai encontrar um questionamento do Senhor a Jeremias. Jeremias aqui nesse contexto profetizava em nome do Senhor e repreendia a nação de Israel, os profetas de Israel, por terem se desviado do propósito do Senhor. Ou seja, os profetas de Israel, nesse exato momento, praticavam uma conduta de desobediência em relação a todos os estatutos do Senhor. A impressão que havia no coração de Jeremias, homem sujeito a limitações como eu, como você, Jeremias nesse momento, queridos, profetizava, repreendia, e era como se essa repreensão vinda do Senhor não chegasse a coração nenhum. Jeremias percebia que quanto mais ele profetizava em nome do Senhor, quanto mais ele repreendia a nação de Israel, parecia que a palavra se perdia no ar, parecia que a palavra de Jeremias não tinha efeito. E Deus começa a falar ao coração de Jeremias. Deus, percebendo a inquietação que havia no coração do profeta, se volta diretamente a ele e faz esses dois questionamentos a Jeremias. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e não é como martelo que esmiuça a penha? Nós sabemos que tudo que é lançado no fogo é consumido, ou seja, nada que entra em contato com o fogo mantém a sua natureza. É consumido, é exterminado, é queimado, é ali de certa forma extinguido pelo fogo. Mas aí Deus vai continuar, queridos, questionando ao coração de Jeremias, e Deus traz uma outra expressão. Essa expressão martelo que esmiuça a penha, nós podemos substituir o martelo por marreta, por algum instrumento que entra em contato com uma superfície sólida e vai fazendo com que essa superfície, batendo continuamente, ela vai esmiuçando, ela vai diminuindo. E essa penha, queridos, nada mais é do que uma rocha grande. Queria trazer para você nesse momento, para a gente ilustrar um pouquinho a nossa reflexão, uma situação, um episódio que aconteceu comigo e com um amigo muito chegado. Certa vez, queridos, a gente recebeu uma missão do nosso amado pastor Paulo Malafaia para que a gente apanhasse uma pedra aqui em Cambuci e levasse até o distrito de Portela, onde o nosso pastor reside, para que fosse construído ali um altar com pedras da região. Nosso pastor, queridos, ele gosta muito de orar no monte. Todos os dias ele está ali entregando seu jejum, lendo a palavra, tendo a sua devocional com o Senhor. O pastor ama o monte. Então o sítio dele, ele preservou um local, separou
preparou direitinho, com todo carinho, com todo amor, o local para oração. Esse local foi batizado de Monte Ararat. Os irmãos sabem, fora da pandemia, todas as segundas-feiras são ministrados cultos ali no Monte Ararat. Como eu falei para os irmãos, eu e o meu irmão recebemos uma missão especial: apanharmos uma pedra aqui em Cambuci e levarmos para adicionar as outras pedras. E a visão que Deus deu ao pastor foi como o altar que Josué montou ali com aquelas pedras do rio. Um altar com pedras da região. Eu confesso para vocês que já tem um tempinho. Isso aí aconteceu mais ou menos em junho de 2009. E lá se vão quase 11 anos. A gente apanhou uma pedra bonita, colocamos no porta-mala do carro e fomos ao distrito de Portela. Chegando lá, encontramos o pastor, batemos um papo. E o pastor falou: olha, queridos, eu louvo a Deus pela vida de vocês, a pedra está aqui. Ele brincou um pouquinho com a gente, eu vejo que a missão dada para vocês é missão cumprida. Só que ele fez uma observação interessante. Quando esse altar do Monte Ararat fosse inaugurado, no caso, no dia seguinte, após o almoço, cada irmão representando uma igreja da região, igrejas cujos amigos do pastor Paulo frequentam, cada irmão ia subir com uma pedra, eles iam consagrar, iam ungir essas pedras e ia formar o altar do Monte Ararat, um altar de oração. Mas, queridos, o pastor observou que a nossa pedra era grande. E o que a gente deveria fazer? Cortar essa pedra, diminuir o tamanho dessa pedra. Logicamente, pela falta de experiência, nós batíamos e não causávamos dano algum. Ou seja, a gente não conseguia esmiuçar aquela rocha. A gente não conseguia rachar aquela pedra. E a gente está ali, queridos, insistindo, dando força, o suor já descia e sem que a gente esperasse, chega um vizinho do pastor, um senhor já de uma certa idade, muito simples, com um linguajar também muito simples. Ele se voltou para nós e disse assim: olha, para vocês racharem essa pedra, vocês têm que achar a veia da pedra. Eu cocei a cabeça um pouquinho, falei: veia? Mas como é que é essa história de veia? Me explica direitinho aí. Ele olhou para mim e começou a rir e falou: meu filho, você não sabe o que é veia da pedra, não? Eu falei: senhor, não sei mesmo, admito que não tenho a menor noção onde é essa veia da pedra. Aquele senhor pegou uma ponteira que estava na minha mão, foi no lugarzinho certinho da pedra e começou a bater. E eu olhando ali, visualmente falando, queridos, já dava para perceber que a pedra, ela já estava sendo abalada na sua estrutura. Alguma coisa estava acontecendo ali na estrutura daquela pedra. E ele foi batendo, falou: ó, a veia da rocha, a veia dessa pedra está aqui. Conforme ele ia batendo, ia fazendo aquele pequeno abalo. E, queridos, quando menos esperamos, aquela pedra se partiu ao meio. Eu digo para os irmãos que a gente já tinha dado mais ou menos o triplo de golpes, ou muito mais, do que aquele senhor havia dado. Talvez com umas 10 marteladas ali naquela ponteira, ele conseguiu rachar aquela pedra, porque ele sabia o ponto certinho, ele sabia onde estava a veia dessa pedra. Aí houve aquela brincadeira, o senhor brincou ali com a gente, olhou para nós, 11 anos mais novos. Nessa época eu estava aí, não vamos fazer cálculo não, deixa pra lá. Mas, queridos, ele olhou pra gente, começou a rir, começou a brincar, falou assim: 2 rapazes novos, com uma força tremenda, e não conseguiram achar a veia, não conseguiram rachar a pedra. E ali foi uma brincadeira, a gente agradeceu, a gente o abraçou, e que Deus abençoe o senhor veio na hora certa, Deus mandou o senhor para ajudar a gente a
a rachar a pedra, mas enfim, ele sabia o ponto certo, ele tinha experiência e com paciência, com um golpe certeiro, sem desperdiçar, ele acabou esmiuçando a penha. Queridos, esse serviço que você vai começar a assistir a partir de agora, os quebradores de pedra, é um serviço muito árduo. O nome desse serviço é cantaria. E o que é cantaria? Cantaria é a arte ou ofício de cortar a pedra. Eles vão colocando ponteiras ali na pedra, vão batendo, e a partir desse princípio que eu falei para vocês, achar essa veia, entre aspas, a pedra ela vai se rachando e racha até ir adquirindo proporções menores. Por que que isso acontece? Esses senhores aí, esses trabalhadores, eles estão aí na pedreira e, queridos, é interessante porque nenhum deles tem formação em geologia, não entendem nada de rocha, mas aprenderam na prática. O que acontece? A pedra, ela possui pequenos cristais e as vibrações dessas batidas, elas vão abalando, elas vão ali de certa forma alterando esses cristais, e à medida que eles vão batendo, faz com que a pedra se rache. Os cristais vão se fragmentando e a pedra vai rachando. E eles vão batendo, vão quebrando, até adquirirem o diâmetro, até adquirirem o tamanho que é pretendido por eles. Como eu falei para os irmãos, a gente batia, fazia força, mas a gente não sabia onde estava o ponto exato para rachar essa pedra. Então esses homens, com o passar dos anos, eles vão acumulando essa experiência, e a força que nós faríamos para rachar, eles racham essa pedra com muito mais facilidade. Pela falta de fé, por nossa fé pequena, nós não conseguimos ver o resultado da palavra que lançamos. Ou seja, às vezes temos a impressão de que estamos proferindo, de que estamos pregando a palavra do Senhor, e os corações se encontram tão duros, chegamos a pensar que a palavra não consegue penetrar. Chegamos a pensar que esses corações são como se fossem pedras, duros, impenetráveis e até certo ponto indestrutíveis. Ainda que a nossa impressão seja essa, que estamos proferindo, que estamos pregando a palavra do Senhor, e parece que essa palavra não consegue penetrar nos corações, vai chegar uma determinada hora, queridos, que Deus ele vai dizer: hoje eu penetro nesse coração. Hoje a minha palavra vai achar a veia dessa rocha. Hoje eu vou esmiuçar essa penha através da minha palavra. Então Deus ele lança essa ideia, ele lança essa confiança no nosso coração, e nós continuamos, na verdade, pregar, e é como se num determinado momento, queridos, nós conseguíssemos perfurar aquele coração com a palavra do Senhor. É o martelo que esmiuçou a penha, e aquela rocha, aquele coração petrificado, ele vai se quebrando, entrando em fragmentos, ficando cada vez mais rachado, se abrindo para a palavra do Senhor. Eu quero te dizer com toda convicção, a palavra de Deus é poderosa para perfurar qualquer coração. Por mais duro que ele aparente ser, por mais resistência que ele tenha, a palavra de Deus é poderosa para perfurar, queridos, qualquer tipo de coração. E Jeremias também tinha essa impressão, profetizando ao longo dos anos, repreendendo a nação de Israel, chamando a atenção daquele povo que desobedecia ao Senhor, que desonrava o Senhor com as suas ações, com as suas práticas erradas. Jeremias tinha essa impressão. Parece que estou falando e não está surtindo efeito algum, porque eles permanecem agindo da mesma maneira.
E Deus, ele pega ali Jeremias de jeito, queridos, e faz essa indagação preciosa a Jeremias. A minha palavra não é como fogo, ou a minha palavra não é como o martelo que esmiuça a penha. Jeremias toma isso para si mesmo. A Bíblia vai dizer, queridos, que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela penetra ali na junção entre a alma e o espírito. Ela é apta para discernir as intenções, as ações do coração do homem, aquilo que tem mexido com o seu interior, que o psicólogo ainda não conseguiu atingir, que o psiquiatra ainda não conseguiu atingir. A palavra de Deus é poderosa para atingir esse ponto. Aquilo que está doendo dentro de você, que muitas vezes a medicina não consegue explicar. Eu tenho andado tão cansado, eu tenho andado tão estressado, eu tenho andado tão estafado. Queridos, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela pode operar nesse ponto também. A palavra de Deus, ela é indescritível, ela é indestrutível. A palavra de Deus é viva. E por mais que pensemos que a palavra de Deus, que a pregação da palavra de Deus, que a exposição das Sagradas Escrituras não tem surtido efeito algum sobre o coração do homem, confie, querido, confie, porque quanto mais nós proferimos, quanto mais nós lançamos a palavra de Deus, mais essa palavra de Deus, ela vai esmiuçando a penha. Eu digo para você agora, Jeremias, eu digo para mim, Jeremias, eu digo para nós, os Jeremias da nossa geração, estamos pregando, muitas vezes não estamos vendo fisicamente os resultados, mas que tenhamos certeza que a palavra de Deus, ela tem penetrado, ela tem sido forte o suficiente para esmiuçar a penha, para quebrar o coração de pedra e para chegar até ali, no núcleo, ali no íntimo desse coração e atuar de forma libertadora, de forma salvadora. A nossa função é expor as Sagradas Escrituras e a função do Espírito Santo é fazer com que essas Escrituras penetrem no coração do homem. Eu quero te agradecer mais uma vez por sua companhia, pelo seu carinho e, sobretudo, por suas orações. Continue orando pela minha vida, eu continuo aqui orando por sua vida, e nós vamos assim, orando uns pelos outros para sermos curados. Receba o meu abraço, receba o meu carinho e, mais uma vez, a nossa reflexão da nossa série Produzindo e Semeando na Quarentena vai ficando por aqui. Até a próxima, queridos. Que Deus te abençoe muito e nós estaremos aqui, se Deus quiser, e nos permitir mais uma oportunidade rica